Em algum lugar da Itália, no século XVII, tinha um jovem debruçado na sua mesa pensando. Ele olha fixamente para uma bola parada em cima da sua mesa e reflete sobre ela. Por que essa bola fica parada? Com tantas opções de caminhos e lugares para os quais essa bola poderia rolar, por que ela está parada onde ela está? Esse jovem se chamava Galileu Galilei. E essa reflexão foi o princípio de uma das leis mais famosas da física, a lei da inércia. Resumidamente, essa lei da inércia fala que um objeto que está em repouso, ele tende a continuar em repouso, enquanto que um objeto que está em movimento tende a continuar em movimento. A menos que haja uma força que impeça esse movimento ou haja uma força que faça com que o movimento comece. Ou seja, caso não haja nenhuma força, aquela bola vai continuar parada ali para sempre. E é esse o tema do vídeo de hoje, inércia. Mas eu não quero falar sobre essa inércia física, sobre objetos, mas sim sobre a inércia humana. Por que é tão difícil para o ser humano tirar um projeto do papel? Começar algo, começar a fazer algo diferente. Mesmo muitas vezes eles tendo a intenção de fazer algo, de mudar de vida, de fazer a diferença na sociedade de alguma forma. Por que é tão difícil começar? E existe alguma forma de vencer a inércia? Existe um estudo chamado Estudo da Intenção-Comportamento. Foi um estudo realizado pelo pesquisador Sheeran. E basicamente ele fez uma meta-análise de muitos estudos juntos, examinando as intenções que as pessoas tinham versus o comportamento que de fato elas apresentavam. E foi mais de 400 estudos analisados, em torno aí de 80 mil participantes colaboraram com esse estudo durante aproximadamente 30 anos de pesquisas, né? E a descoberta do pesquisador foi que, apesar da pessoa falar, né, ela ter uma intenção de fazer algo, muitas vezes aquela intenção não se concretizava em uma ação. Na verdade, em torno de 28% das intenções de fato se tornavam ações práticas. Então a pessoa falava que ia fazer exercício físico e não fazia. Falava que ia gravar um vídeo de YouTube e não fazia. Falava que ia começar um negócio digital e não começava. Tinha a intenção e por algum N motivo que pode acontecer na vida daquela pessoa, aquilo não acontecia. E esse estudo é uma prova para mim de que a inércia, a lei da inércia, ela também acontece nas nossas intenções e nas nossas ações. Porque, olha que interessante, de 100 pessoas que se colocam, né, que têm a intenção de começar a se exercitar, 28 somente, de fato, começarão. E aí, quantas dessas 28 continuarão? Aí é outro assunto, né? Papo para outro vídeo. E aí entra um outro conceito de outro livro, que é o livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Esse livro é muito interessante e tem um ponto que ele fala sobre a resistência. A resistência é uma força negativa que surge dentro de nós e que nos impede de alcançar os nossos sonhos, que nos puxa para baixo. Ela é como a gravidade. Quando a gente está querendo voar, essa força ela tenta nos puxar de volta. E normalmente essa força ela sempre aparece quando a gente quer fazer algo significativo, quando a gente quer voar alto, quando a gente quer escrever um livro, quando você quer gravar conteúdo, quando você quer criar um negócio, quando você quer começar uma estratégia diferente que você nunca fez, quando você quer começar a ter uma vida diferente, essa força vai te puxar e tentar te jogar de volta para onde você estava. E o autor desse livro ele fala que essa força ela pode se manifestar de muitas formas. Ela pode aparecer muitas vezes como uma procrastinação, como uma dúvida de você mesmo, né? Uma síndrome do impostor, ou às vezes até uma distração, uma autocrítica muito elevada, ou aquela comparação com o que outras pessoas estão fazendo que não deixa você fazer. Essa é basicamente aquela voz interior, né, que surge falando que, bom, você não é bom o suficiente para fazer isso, que o seu objetivo é muito difícil, que simplesmente você deveria desistir.
né? Seguir, fazer o que todo mundo fez. Às vezes até uma voz interior, às vezes pode ser uma voz até exterior de outras pessoas falando isso com você, né? Cara, mas ó, você tem essa carreira, como é que você vai largar isso? Ou, porra, sempre foi assim, né? Pô, vamos curtir aqui, que é isso aqui mesmo que tem pra nós e tal. E aí o autor, ele fala que quanto mais alto você quiser voar, quanto mais importante for aquela realização para você, mais forte vai ser a força de resistência te puxando para baixo. E segundo ele, isso acontece porque quando você quer atingir algo além dos seus limites, você de fato vai ter que extrapolar os seus limites, você vai ter que gastar uma energia excepcional. E muitas vezes o nosso cérebro, ele está programado para não gastar essa energia. Ele está programado para sobreviver e para economizar o máximo de energia que ele consegue. E aqui eu quero trazer um exemplo de um filme que eu achei sensacional, eu já assisti algumas vezes, que é o filme O Show de Truman. Nesse filme, o protagonista ele vive dentro de um cenário gigantesco, onde todo mundo é ator e todas as pessoas lá, elas existem para fazer o show continuar, né? Para fazer aquela realidade continuar. Porém, o ator, né? O protagonista, o Truman, que é o personagem principal, ele não sabe que aquilo é fantasia, que aquilo é um reality show. E ele tá ali vivendo a vida dele. Truman, ele tá claramente dentro de uma zona de conforto. Ele tá vivendo a realidade que lhe foi apresentada e para ele tá tudo bem. Aquilo é o que existe para ele e a vida tá acontecendo, os anos estão passando. E é interessante porque no filme eles mostram que o Truman sempre teve ambições. Ele, quando criança, queria se tornar um explorador, desbravar o mundo, e aquela realidade que ele estava, era impossível ele ser um explorador, então todo mundo jogava ele para baixo, tentava segurar, tentava cortar as rédeas dele, cortar, né, os sonhos dele. E esse cara, ele estava vivendo uma vida que ela não foi uma vida escolhida, ela foi uma vida aceitada. E aí é quando a gente começa a se deparar com algumas coisas que podem ser utilizadas para nós. O quanto por cento da sua vida hoje você considera que ela é uma vida escolhida e o quanto por cento você considera que é uma vida aceitada? Ou seja, quando você vai numa loja e você escolhe, eu quero esse tênis, ou quando alguém vem e te dá aquele tênis e você fala, tá bom, pode ser. Então, Truman estava lá e ele foi criado para aceitar a realidade, todos ao redor dele treinaram ele para que ele aceite aquela realidade, pois eles tinham intenções de continuar seus negócios e as séries, o reality show, né? Ele dependia de que Truman aceitasse aquela realidade que lhe era imposta. E aqui existe essa decisão do protagonista de, até então, aceitar a realidade que lhe estava sendo apresentada. Aceitar que era aquilo o que ele tinha, era aquilo que ele podia alcançar. E ficar muitas vezes preso naquela zona de conforto que para ele não era algo extremamente ruim, mas estava muito abaixo do que ele sonhava. E aí, cara, que entra o ponto de que a gente pode aceitar as nossas limitações, a gente pode aceitar as nossas crenças e falar, cara, é isso aqui, é até aqui que eu vou. Sem nunca, muitas vezes, expressar todo o potencial que a gente tem como ser humano. Nesse sentido, reforça ainda mais, né, essa inércia. Porque a partir do momento que você está aceitando a realidade que você está vivendo, que você é treinado a vida toda para aceitar aquela realidade, a inércia fica ainda mais forte. Porque quando a gente está falando de inércia de um objeto físico, aquela lei de fato existe. Mas quando a gente está falando de uma inércia de eu não conseguir começar um projeto, não conseguir tirar algo do papel, não conseguir começar a fazer alguma coisa que, um exercício físico, me alimentar bem ou qualquer coisa, essa inércia de fato ela não existe. Ela existe muito mais dentro da nossa cabeça do que no mundo físico. E aí que está a charada da coisa, porque essa inércia muitas vezes ela é inclusive provocada pelo ambiente que a gente vive, para a gente ser aquilo que o ambiente necessita. Como, por exemplo, quando a gente fala de educação escolar, que ela nada mais é do que um treinamento para a pessoa se tornar um peão, né? Um trabalhador de fábrica, braçal.
né, que tem que cumprir às vezes um horário fixo, que tem que seguir exatamente as normas, usar o uniforme, pensar dentro da caixinha, não fazer pergunta demais. Isso é muito interessante porque a gente vive num cenário de um grande show de Truman onde a gente é treinado para fortalecer ainda mais a inércia dentro da nossa cabeça e deixar essa inércia cada vez mais difícil de ser vencida. Porém, quando você percebe que a inércia está muito mais na sua cabeça do que no mundo externo, aí é que o jogo vira. E tem dois trechos desse filme que são geniais, na minha percepção, e que impactam muito quando a gente está refletindo sobre isso. A primeira é uma antiga atriz do show, né, que veio a se tornar um grande amor da vida do Truman. Ela amava ele e ele amava ela, ao que parece dentro do filme. E essa antiga atriz, ela confronta o diretor com a seguinte frase: ele não é um ator, ele é um prisioneiro. Olhe o que você fez com ele. E a resposta do diretor foi a seguinte: ele pode sair quando ele quiser. Se isso for mais do que uma ambição vaga, se ele tivesse completamente determinado a descobrir a verdade, não teria como evitar. Nós não teríamos como evitar isso. E aí o que ele fala é o seguinte, o diretor continua: eu acho que o que incomoda de verdade você é que Truman escolhe ficar no mundo dele. E aí tem uma segunda frase, que é uma frase que impacta muito, que o jornalista também pergunta para o diretor, né? O outro jornalista pergunta para o diretor: por que você acredita que Truman nunca chegou perto de descobrir a natureza do mundo dele até agora? E o diretor responde: nós aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. Simples assim. Bom, dito isso, como vencer a porra da inércia? A primeira forma de vencer a inércia que eu conheço é aumentar a força aplicada. Não sei se você sabe, mas o foguete Saturno V foi o foguete que levou o homem à Lua, né, que impulsionou o homem para a Lua. Ele tinha 3 etapas, 3 estágios. O primeiro estágio, ele levantou o foguete, né, tirou o foguete do chão. Ele gastou cerca de 60% de todo o combustível do foguete em 2,5 minutos. O que acontece? Para ele sair do chão, ele gastou 60% de todo o combustível em 2,5 minutos. Depois, o segundo estágio, ele levou até a órbita terrestre baixa. E ele queimou mais 30% do combustível em 6 minutos. Então, em praticamente 9 minutos e meio, o foguete gastou 90% do seu combustível para chegar perto de sair da órbita. E depois o terceiro estágio, que é o que impulsionou de fato a aeronave até a Lua e direcionou o foguete em direção à Lua, foi 10% só do combustível total. Então, ele usou 90% do combustível, e falando assim, simplificando a coisa, sem nenhum tipo de ciência aprofundada envolvido, mas ele gastou aí 90% do combustível para vencer a inércia, para vencer a gravidade terrestre, escapar dela, e os outros 10% para chegar na Lua. E essa analogia me traz para o exemplo da inércia humana. Muitas vezes você vai querer gastar a sua energia normal para sair da inércia, para fazer algo relevante, para fazer algo diferente, para mudar a sua vida, usando uma energia normal, usando o seu nível de energia do dia a dia. E isso, infelizmente, não acontece. Para você conseguir vencer a inércia, para você conseguir dar um passo adiante, para você conseguir sair, às vezes, de uma vida de merda que você está vivendo, você vai precisar botar energia pra caramba. Muitas vezes trabalhar mais do que você já trabalhou na sua vida. Muitas vezes colocar mais intenção e mais energia, de gasto de energia, de pensamento, de tempo mesmo, direto, né, para você sair daquilo. E aí que mora um grande segredo, que é você entender que muitas vezes é essa energia que vai fazer você se propulsionar para fora da órbita. E depois vai ser 10% de energia. É muito mais fácil depois. Então, quando você sabe que, cara, eu vou ter que fazer isso daqui, ó, até eu sair daqui vai ser ferrado.
mas depois que eu sair daqui a coisa vai começar a melhorar. Então você quer tirar um projeto do papel? Se prepara. Psicologicamente falando, se prepara para isso. Para você botar, cara, 90% da sua energia. Não sei se você já fez uma corrida, mas você sabe quando você correu 90% do tempo que você devia ter corrido, você já tá, cara, é aquilo ali que você precisa. Você precisa botar toda aquela energia naquele começo e fazer, agora eu vou fazer esse negócio decolar. E aí que entra um momento que talvez você vai ter que trabalhar mais duro da sua vida inteira. Trabalhar, fazer acontecer. Se a gente está falando aqui muitas vezes de montar um negócio, esse é o momento que você vai ter que, virar a noite aprendendo a fazer as coisas e fazendo sabe? Se a gente está falando aqui de emagrecer, de fazer entrar no shape, cara, talvez no primeiro mês você vai ter que, botar uma energia, sabe, violenta para fazer aquilo ali sair, começar a rodar, começar a acontecer. E se você tem isso em mente, o seu game já começa diferente. E quando eu comecei a sair do CLT e comecei a aprender, eu tive que, cara, trabalhar muito mais. Para fazer a coisa começar a querer me render alguma coisinha, o esforço que eu tive que colocar naquilo foi absurdo. Foi muito mais. A ponto de, muitas vezes, os meus amigos olharem e pensarem, cara, vale mais a pena eu ficar aqui. Porque, tá trabalhando 3 vezes mais do que eu para tirar, às vezes, menos. E aí o ponto, cara, saber que eu vou precisar vencer a inércia. Muitas vezes eu vejo pessoas começando projetos, pessoas começando a empreender no digital, a fazer seus negócios, a fazer seus lançamentos, e eu vejo claramente a força da inércia sendo aplicada ali, a pessoa, cara, lutando, batalhando, e a coisa não tá engrenando, não funciona e tal. E, cara, é isso, tem esse fator, tem a força da inércia. Para algumas pessoas pode ser que a força da inércia seja menor, para algumas maior, mas ela existe, ela tá ali, e você vai precisar de um tempo para conseguir vencer, um tempo e uma energia brutal para conseguir vencer ela. Eu não tô te desencorajando, eu só tô te falando, antecipando muitas vezes que um foguete gasta 90% da sua energia para sair de órbita. E aí, quando você tem essa informação, você já entra no jogo sabendo o que esperar desse jogo. E uma segunda forma que eu conheço de vencer a inércia é parecida com a primeira, mas um pouco diferente, que é quando se fala de jogar o chapéu. Não sei se você já ouviu a expressão, no marketing digital ela é famosa. É você jogar o chapéu do outro lado do muro e depois você ter que dar um jeito de buscar. Por exemplo, se eu quiser evoluir no MMA, o que eu posso fazer? Posso simplesmente ir para aula, né? Continuar indo para aula, marcar minha aula lá. Ou eu posso marcar uma luta de MMA contra algum adversário forte daqui a 3 meses. E eu tenho daqui até 3 meses para aprender o que eu preciso para não tomar um nocaute, para não apanhar muito feio nessa luta. E aí sim, você tá fazendo o quê? Você tá jogando o chapéu do outro lado do muro. Quem você acha que se dedicaria mais? Uma pessoa que simplesmente se matriculou na aula de MMA ou uma pessoa que tá com uma luta marcada? Eu sei, porque eu já vi pessoas que estão com luta marcada treinando. O jeito que o cara treina. O jeito que a pessoa se dedica. É totalmente diferente. Além de que ela não vai faltar no treino, ela não vai sair comendo um monte de porcaria, ela vai seguir porque, cara, ela tá com aquele negócio marcado. Provavelmente ela tá com o chapéu do outro lado do muro, ela tem que dar um jeito. Não tem mais volta. Ela tá confirmado, foi postado no Instagram, compromisso público. Não tem mais como dar a volta, agora tá marcada a parada. E aí, você sai da inércia automático. Que você não tem tempo para parar para pensar na inércia. Você fala, mano, que 2 semanas o cara vai querer me matar lá dentro do ringue. E se eu não der um jeito de estar bem preparado, eu vou apanhar pra cacete. E aí, existe um jeito de falar isso, jogar o chapéu do outro lado do muro. O outro jeito de falar isso é queimar a ponte, né? Quando lhe diz a lenda, né, de que um general estava lá com o seu exército, o exército estava com medo de ir lá pro lugar da batalha, e aí ele falou, não, vamos atravessar aqui. Eles atravessaram a ponte,
estavam lá no terreno do inimigo e o general foi lá e queimou, tocou fogo em todas as pontes e falou: agora o único jeito que a gente tem de sair vivo daqui é ganhando essa porra dessa guerra. E aí os soldados lutaram de uma forma muito melhor, porque não tinha outra opção. É muito parecido, é sutil a diferença, mas é muito parecido. Queimei a ponte, não tenho outra opção. Por exemplo, quando eu decidi empreender, eu estava trabalhando CLT e eu vi uma oportunidade de empreender com outro empreendedor, virar sócio dele, e eu mandei um e-mail e eu tive que queimar a ponte. Nesse e-mail, eu tomei a decisão de queimar a ponte, mesmo sem saber que existia esse termo. Eu escrevi nesse e-mail que se ele me desse essa oportunidade de empreender junto com ele, eu largaria meu emprego e iria focar só nisso. E aí é muito interessante porque o ato de queimar a ponte ele é rápido. Acende o isqueiro e joga. Pum, queimou a ponte, não tem mais o que fazer. Então, o ato de eu escrever o e-mail, posso ter pensado, tá, mas a partir do momento que o e-mail estava escrito, eu tinha só que clicar no Enter, né? Tinha que ter coragem de pegar meu dedo e clicar no Enter. Esse é o meu queimar a ponte. Quando eu cliquei Enter, eu queimei a ponte. E aí não tinha mais volta. A partir do momento que o cara foi lá e viu o meu e-mail e falou sim, tem mais volta. Minha palavra tá dada. Saí do emprego. E essa foi uma das melhores decisões da minha vida. Apesar de eu sofrer nesse começo, ter passado pela inércia, foi difícil. Fiquei com muito menos dinheiro do que eu tinha, muito menos dinheiro do que eu ganhava, contando moedas muitas vezes para conseguir ir para o trabalho, né? Dependendo de amigo, de dormir na casa do um para conseguir uma comida na casa. E deu certo. Passei pela inércia, mas tudo começou com o botão enviar. Ter coragem de tocar no botão enviar e enviar o e-mail e queimar a ponte. Recomendo? Não sei. Cada um tem as suas decisões, cada um sabe o que quer para você, mas muitas vezes você vai precisar de uma decisão drástica para alcançar resultados drásticos. E essa foi a minha. E eu posso te dizer que foi talvez a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O que acontece no final do filme Show de Truman, sabendo que o Truman estava ali na sua realidade, na zona de conforto, mas ele estava determinado a ser um explorador, a realizar o sonho, o propósito, chame do que você quiser, mas ele estava exercendo o potencial da vida dele e indo atrás do seu amor, indo atrás daquilo que fazia o coração dele palpitar mais forte. E é interessante porque parece que no filme eles mostram isso de forma muito clara, né? Quanto mais ele tenta de forma mais forte vem a porrada do outro lado. Quanto mais ele tenta, mais obstáculos aparecem. Óbvio, isso é proposital, o diretor está colocando esses obstáculos lá, mas é interessante a gente reparar que muitas vezes na vida real isso também acontece. E chega num ponto que o Truman está, cara, dá pra ver que ele já passou do ponto, ele tá, assim, dando o melhor dele, ele se superou, ele superou todos os traumas, os medos, e ele foi atrás de conseguir aquela superação. E no meio de uma tempestade, assim, tá tudo ferrado ao redor dele, no meio de uma tempestade ele olha pro alto e grita: isso é o melhor que você pode fazer? Você vai precisar me matar. No termo ali, se você vai precisar me matar, se você quiser que eu volte, se você quiser que eu pare. E esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A inércia, ela cede. A inércia do Truman, ela persiste até esse ponto. Até o ponto que você olha pra ela e fala: cara, esse é o melhor que você pode fazer? Se quiser me parar, você vai ter que me matar, velho. Não tem outro jeito. Porque eu vou até o fim com essa porra. E quando você chegar nesse ponto, quando você usar 90% da sua energia, você vai estar exausto. Você vai estar esgotado, você vai estar acabado, mas você sabe, lá no fundo você sabe, que você está prestes a vencer a porra da inércia. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender e a superar o que eu chamo de inércia humana.
E esse vídeo também ele é para mim, porque depois de anos sem produzir conteúdo para a internet, eu fazia tempo que eu já tinha decidido que eu queria voltar a fazer isso, porém a inércia estava me travando e eu decidi fazer o primeiro vídeo em homenagem a ela e mostrando que é possível você vencer ela, você dá o primeiro passo e depois que você dá esse primeiro passo, automaticamente as coisas tendem a ficar mais fácil. E sim, haverão atritos, sempre haverá um gasto de energia para manter algo em movimento, a não ser que você esteja no vácuo, mas as coisas ficam muito mais fáceis depois que você começa. Beleza? Até mais.